Então tá bom, estou gravando aqui, boa noite. Hoje dia 1º de outubro de 2020, estamos aqui na nossa aula de tópicos web, optativa. E hoje nós vamos conversar, nós vamos, na verdade, analisar o que vocês prepararam aí a respeito das infraestruturas. O berço de onde uma aplicação web é deitada, né? Então, vocês podem falar agora, podem decidir, só são dois trabalhos, só a nossa turma só de 3 pessoas aí, os outros desistiram, os outros 2 alunos, trancaram, desistiram, então vamos aqui, temos a equipe da Thaís e Julieta e o Newton individualmente. A ideia é preparar um ambiente Linux para rodar a nossa aplicação. Então, esse ambiente, vocês precisam ter intimidade com ele, conhecer as configurações dele, que aí, conforme for aparecendo os desafios, vocês já vão criando musculatura de know-how, né? De como lidar com a infraestrutura. E aí, uma vez que você tem uma infraestrutura estável e principalmente você conhecendo ela, você consegue então uma autoconfiança e uma segurança para desenvolver um serviço que rode nessa infraestrutura. E esse serviço pode servir outras aplicações ou mesmo ser servido por outros microserviços. Nada impede de um serviço consumir outros. Tá? Se você tiver um serviço de reconhecimento de imagens, tá? Esse serviço pode ser que ele reconheça uma imagem e envie ela para um serviço de CEP que tenta localizar onde mora essa pessoa, né? Então, de repente, é um serviço que chama outro, um serviço que reconhece a imagem e depois ainda reconhece onde ela mora. E para esse reconhecimento de onde ela mora, ele faça uso de um outro microserviço de reconhecimento de voz. Quer dizer, veja, você tem uma estrutura Linux, dentro dela você tem um servidor de aplicação, provavelmente um servidor de banco de dados rodando, e o seu serviço nesse ambiente sendo executado. E esse serviço seu, quando requisitado por alguém, por algum usuário ou aplicação web, pode fazer uma solicitação para outros serviços. Então, é uma comunicação em rede, usando a internet, né? E a gente está nessa etapa. É a etapa onde a gente constrói a infraestrutura, que é o servidor. É a parte que a gente chama de bare metal, né? Metal puro, que é a máquina onde fica. Dentro desse bare metal, você instala um Linux, que é o software, que é a parte de SO. E você pode virtualizar também. Só uma curiosidade, eu não sei, vocês virtualizaram ou estão usando o Linux instalado direto na máquina? Podem responder no chat ou no microfone. Eu usei uma máquina virtual. Máquina virtual. Entendeu? Ó, legal, legal. Então vocês estão usando máquina virtual, o que é muito legal. Muito bom esse conceito. Vocês podem usar o ambiente no seu sistema operacional favorito, no Windows, por exemplo, ou mesmo dentro de outro Linux. E lá na máquina virtual você encapsula tudo que você precisa. Realmente a virtualização foi um grande salto, tá? Para o circundar de sistemas dentro de container, né? Para o encapsulamento de sistemas inteiros dentro de sistemas operacionais virtuais, dentro de sistemas operacionais totalmente funcionais, tá? Vários sistemas dentro de uma máquina.
Isso é ótimo para o desenvolvedor, para a equipe de desenvolvimento, porque ela pode simular uma máquina do jeito que ela vai ser, né, quando estiver lá no servidor lá da geladeira, em Santa Catarina, em São Paulo, né, onde tem data centers no Brasil, né, acho que lá no sul, Porto Alegre, aqueles sul e sudeste, melhor dizendo. Não que não tenha em outros lugares, né? Até é bom correr atrás dessa informação aí de onde estão os data centers no Brasil. E aí, quando estiver lá, você pode ter a segurança de que vai estar da mesma forma como você configurou dentro da máquina virtual no seu computador. Tá? Inclusive, foi durante a semana, tivemos aí uma interação entre nós. Gostei dessa interação, a gente pôde responder algumas coisas, tirar algumas dúvidas, e vocês estão prosseguindo. Então, isso é interessante. O importante é que cada obstáculo seja encarado como uma ponte para o próximo nível. Então tá. Quem vai apresentar primeiro aí? A dupla ou individual? Julieta e Thaís ou Neuro? Pode ser a Julieta. Então nos mostrem aí, Julieta e Thaís, o que vocês fizeram. Tá bom, professor. Tá apresentando? Estou enxergando aqui. Tem um Linux aqui na minha frente. Tá. A gente usou uma máquina virtual CentOS e, na verdade, já tinha o Tomcat instalado nela. Eu só instalei o PostGRE e eu tô fazendo SSH nela aqui, pro terminal da minha máquina. Mas é uma VM dentro da sua própria máquina? Ou ela está em outro Sim. lugar, remoto? Não, ela tá aqui na minha máquina. Tá aqui, Tá bom. VirtualBox. Tá. É porque o Douglas ensinou pra gente usar o SSH, porque o tamanho aqui da máquina virtual é muito pequeno pra mexer com os comandos. Não tem como rolar pra cima. Entendi. Tipo, rolar assim. Entendi. É uma questão de usabilidade, facilita, né? É. Você usar o teu cliente do teu Linux, né? Aí, essa aplicação aqui é de outra disciplina também, que tá incompleta, mas tá funcionando, e é só isso mesmo. E ela usa O que você quer usa o banco PostgreSQL. Sim. Você consegue mostrar para mim as tabelas desse banco? A verdade, professor, A Thaís não pode coloquei nenhum dado. Eu ainda não inseri nenhum dado porque precisa criar manualmente, aí é difícil. Mas deixa eu mostrar aqui. Eu só criei, na verdade, banco de dados, né? Eu não inseri nenhum dado dentro. Que foi um desafio que você teve de conectar nesse banco aí, né? Mas era uma coisa da aplicação, né? O Linux estava protegendo. Aí eu criei esse banco de dados aqui, biblioteca. Sim. E eu utilizei o usuário PostgreSQL porque é mais fácil, né? Do que criar outro usuário para poder conectar com a aplicação. O usuário PostgreSQL é como se fosse o root, é? É um usuário padrão que vem já instalado, que já vem configurado. Ele tem várias permissões de root. É até uma sugestão você procurar. Anotem aí, Thaís e Julieta, se o usuário PostgreSQL seria o mais indicado em termos de segurança. Tá? Procurem aí, façam essa pesquisa. Tá. Porque se ele for um usuário muito poderoso,
vocês podem estar... se alguém conseguir acesso a esse usuário, pode fazer um estrago aí. É melhor criar um usuário mais simples, faça insert, select, update, né? Aham. E esse é só trabalhar somente com o banco biblioteca, não ter acesso a outros bancos. Não, esse banco aqui é a biblioteca, mas ele não usa o usuário Postgre. Esse daqui é outro banco, não é o usuário, porque eles têm o mesmo nome. E quem usa ele é o Postgres. Estão vendo que biblioteca Postgres e template 0 são... o on deles é o Postgres, né? Para todos. Né? E o template 1. Sim. Então veja se o Postgres não seria muito poder... para um poder além do necessário para o uso da biblioteca. Uhum. Eu não fiz assim porque não tem interface, aí é difícil de fazer. Mas quando tem interface é fácil de configurar. Mas isso pode ser feito com comandos, você grava esses comandos num bloco de notas. Uhum. E depois que você configurou isso daí também, você tem os comandos para poder fazer da próxima vez que você for levantar o sistema, você já tem os códigos, tudo certinho que você precisa. Ok. Até porque se você tiver numa equipe de desenvolvimento, isso cedo ou tarde vai vir à tona. O pessoal vai querer proteger mais o sistema. Entendeu? Aí o desenvolvedor, não, eu já fiz assim, tá funcionando, o que eu vou mexer? Aí o cara, não, mas é por causa disso, segurança e tal. Aí você tem que... O importante quando concordar com algo, ok, vamos fazer isso. Então anota tudo, porque se precisar relevantar o sistema, você já tem a configuração otimizada pela equipe. O melhor usuário, entendeu? Para essa situação. Ok. Outra coisa que você tem aí, por exemplo, é o PGHBA, né? Eu acho que é o arquivo que dá permissão para conectar. O Linux estava com o PGHBA bem restrito e não conseguia conectar no banco, né? Uhum. Aí você usou o PGHBA do teu ambiente inicial, que deve ser um arquivo que libera tudo. Uhum. Dá um nano nele aí para eu ver. É esse aí, né? Esse daqui é o que tava... É o atual? Não, esse aqui é o que não tava permitindo, e aí eu... Comentou e colocou aí, né? Ó, ele tem assim, ó, all, né? Quer dizer, ele tá deixando todo mundo conectar de qualquer lugar. Uhum. Então a pergunta é, será que um hacker de outro IP pode ficar tentando conectar aí, uma hora ele consegue, ele vai tentando várias senhas, aí uma hora ele consegue, entendeu? Então, futuramente isso pode ser uma falha de segurança se você colocar isso online. Para desenvolvimento, ok, ninguém vai ficar invadindo o negócio de desenvolvimento, né? Então deixa liberado, o importante é conectar e testar o aplicativo. Mas quando o aplicativo for para a nuvem, lá você está à mercê dos atacantes de força bruta. E como aí está all, quer dizer, ele está deixando todo mundo conectar, qualquer usuário de qualquer IP. Tá? Só tem que ver esse method aí, que aí tem que entender um pouco de Postgre, mas só tomar esse cuidado. Porque, por exemplo, você vai armazenar isso aí num código. Você vai assim, ó, vamos colocar o aplicativo online. Então ele vai desse jeito aí que você configurou, ele vai online. E aí desse jeito ele pode permitir que a máquina onde está o Java Faces lá conecte, mas também vai permitir que a máquina do hacker, né? Do hacker José da Silva lá no México possa também tentar conectar. Porque tá all, né? Uhum. Então
Então, de repente, ele poderia ter assim, ó, quem vai conectar aqui é o IP X214, que é o IP do Faces, né? E também o IP 864, que é o IP de um desenvolvedor, de um cara que dá manutenção. Esses dois IPs, por exemplo. E o resto está negado, né? É um exemplo, porque uma vez que você definiu essa configuração, o seu sistema fica mais maduro, mais robusto contra ataques. E aí você pode encapsular isso aí, guardar essas configurações como uma infrastructure as a code, né, que o pessoal chama, né, como um código, e armazenar essas configurações no GitHub do teu aplicativo. Tanto o código fonte quanto as instruções de como o ambiente, esse ambiente ele é montado. Quais os aplicativos, versões e arquivos de configuração. Tá? Então, os arquivos de configuração também têm que ser memorizados para não ter um retrabalho aí de reconstruir tudo. E aí, com o tempo que passa, a sua memória esquece o que você fez, né? Mas se tiver isso memorizado, você tem isso aí tudo pronto e você consegue prosseguir. Então, você não é isso. Vocês têm, vocês estão usando o PostgreSQL 12, não é isso? Isso. Uhum. E no outro, você falou que tinha uma outra instalação. Qual é a versão da outra instalação? É 12? Eu acho que a do meu computador é o 10. Ah, olha só que interessante. Então você pegou o PGHBA da versão 10 e tacou lá na 12 e funcionou. Poderia não ter funcionado, mas funcionou, né? Uhum. Quem sabe numa próxima versão não funcione mais. Então é bom você armazenar tudo que você fez agora, entendeu? Uhum. As suas configurações. É que você foi em tentativa e erro até que deu certo. Aí guarda isso e a ideia é que o sistema fique maduro. Tanto as versões dos PostgreSQL quanto do Java. Das bibliotecas, né? Uhum. Você estava usando o banco 10 e agora está usando o 12. Eu não sei se vai funcionar ou não, né? Você que tem que saber. Você fez um salto aí, e né, não, vai ter que testar. Na verdade, né? Eu testei com outras versões também e não funcionou. Eu não sei o que aconteceu, então. Não funcionou nas outras? Não, deu aquele mesmo erro lá. E na 12 deu certo? Deu certo só depois que eu mudei a configuração aqui. Eu acho que as outras iriam funcionar também com a configuração nova. Uhum. O que eu quero dizer é assim, o aplicativo Java Faces, você não testou aí, não tem tabela não dentro dessa biblioteca que ele faz select, alguma coisa? Ainda não seria nenhum dado, não, mas eu posso fazer depois. Não, eu não estou querendo isso agora. Porque se é uma aplicação já pronta, se já faz insert na época do PostgreSQL 10, você migrou para o 12. Quem garante que vai funcionar, entendeu? Sim. Uhum. Thaís, tem alguma coisa a dizer, Thaís? Parece que o dono do sistema é a Julieta. A Julieta está aprendendo bastante. Como é que você está aí também? Não, professor, eu fui trabalhar naquele erro que eu falei, e aí a gente falou que eu tinha uma parte pronta e ele perdeu a continuidade, né? Mas aí... Eu não estou conseguindo, Thaís, eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que você está na rua aí, deve estar um vento aí. Mas se você quiser digitar no chat também. Não, professor, é o ventilador, peraí. Ah, tá. Não, então, eu tinha começado a fazer do zero, né? A gente tinha uma parte do trabalho e aí eu fiquei travada naquela parte que eu até lhe mandei, tá? Um erro. Aí depois tinha conseguido fazer
até uma certa parte e a gente começou a mexer na AVM dela, né? E aí o meu ficou dando problema e aí depois de um tempo ela conseguiu arrumar no dela, né? Que a gente conseguiu meio que finalizar. Como é que vocês estão Mas ela, trabalhando? Vocês estão no mesmo local físico ou remotamente? não, é tudo remoto. Tudo remoto. Legal. E vocês estão usando a mesma VM, cada um na sua máquina? Como é que é? Sim, tipo, ela tava usando a VM que ela já tinha e eu criei uma do zero, né? Pra fazer as instalações e tal. Aí depois ela me mandou, ela conseguiu fazer mais ou menos uma VM, mexer na dela, e aí ela me enviou a dela, né? E aí a gente ficou tentando mexer na mesma VM. Ah, isso é bom, não. Isso é um bom sinal. Quando você começa a compartilhar VM entre mais de um desenvolvedor, é um sinal de que uma maturidade está sendo alcançada. Porque aí não tem retrabalho, né? Isso já é um grande passo, na minha opinião. Faz uma VM, configura, aí manda a VM para o outro. Pronto. A pessoa já tem exatamente o esforço que o outro fez. Né? Nada de reinstalar tudo do zero e tal, né? Isso aí já é a ideia, é que isso fique no passado. Isso aí é uma coisa antiga. Agora você tem a infraestrutura compartilhável, né? Já configurada. Sim. Tudo bem. Estou satisfeito então com isso. Vocês postaram no Educa alguma coisa, algum documento, algumas considerações lá? Não, então, professor, parece que a atividade fechou dia 17 do mês passado, né, do mês 9, e aí a gente não postou nada. E também a gente praticamente conseguiu hoje, meio que finalizar, né? Eu acho que ele deixa enviar como inspirado, mas eu vou considerar, tá? Pode enviar aí mesmo como inspirado. Aí o senhor quer que grave o vídeo, poste no YouTube e poste o link lá, né? O vídeo eu já estou gravando aqui, tá? Eu tô gravando essa aula aqui. Não precisa, mas coloca um relatório do que vocês tiveram de dificuldade, o que vocês instalaram, as versões dos aplicativos utilizadas, entendeu? E os arquivos de configuração. Ah, sim, ok. Versão da VM, os versionamentos, as configurações e os arquivos de configurações desse ambiente aí, para ele funcionar. Newton, Ok. obrigado, gente. Newton, pode apresentar aí. Tá, vou abrir aqui, O peraí. ambiente. Tá apresentando aí? Tá. Tô vendo. Beleza. Eu tive primeiro aquela dificuldade para criar máquina virtual e não conseguia fazer ela ter acesso à internet para mim poder baixar o champ lá. Mas aí vi um pouco, aí dei conta. Aí para instalar o Linux, para instalar o champ, eu primeiro instalei no Windows, né? Porque eu estava querendo ver como que ele funcionava. E aí tá até aqui. Para vocês verem o painel dele aqui no Windows, né? Aí você inicia aqui, na SQL e o Apache. Eu resolvi usar o Champ pela facilidade dele já instalar tudo de uma vez. Eu achei muito fácil. Aí eu consegui instalar no Linux também, né? Aí eu usei esse tutorial aqui para instalar. Eu achei ele bem completo. E aí instalei, funcionou beleza. Eu vou abrir o painel dele aqui
pela máquina virtual. É esse aqui. Só. Ainda não decorei não os comandos. Anotou em um, né? Não sei se tem como copiar aqui direto, mas acho que não. Para rodar ele. Precisa de sudo? Precisa. Não, aqui não vai não, tem que digitar mesmo. E via SSH, igual as meninas fazem. Pois é, e como que é? Eu não sei não. Instalar um cliente No SSH. Windows, Instala para um... fazer o SSH no Linux ou no Windows, precisa instalar uns programinhas aí. Tem programa que faz isso. Tá no Windows ou no Linux? Sua tarefa é instalar um cliente SSH no seu Windows. Pode ser o put ou o kit, né? Só você digitar no Google SSH Client Windows, tá? E aí você instala qualquer um que te agradar, mas esse aqui é um dos mais famosos, ó. Mais simples aí, put. Enquanto o Neo digita, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meninas. Vocês estão acessando o aplicativo de vocês pelo Linux mesmo ou pela própria máquina virtual? Aquela biblioteca lá que apareceu no navegador. Professor, não entendi a pergunta. O aplicativo que vocês me mostraram no navegador aí, esse navegador estava rodando na máquina virtual ou no Linux de vocês? Na minha máquina. Eu também testei no meu celular. Ótimo, é isso. É isso aí. Quer dizer que o firewall está deixando a conexão remota funcionar. Aqui, professor, o painel aberto no Linux aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tô vendo. Aí é da mesma forma, para me startar o MySQL e o Apache. Nesse aqui eu ainda não consegui executar nada, porque eu vou instalar o PHP Storm e eu estou esperando liberar meu e-mail lá da Uniteams para me pegar uma licença para me ter mais recursos. Aí eu estou usando por enquanto um editor de texto, o Sublime. Pelo Linux eu não consegui instalar ele ainda, mas no Windows eu já instalei, já deu uma brincada. Eu só quero um Hello World aí, olha aí, tá aí. Funcionando. Conseguiu conectar pelo celular também, Asa? Viu esse olá No no meio? celular não. Porque isso aí foi mais na primeira parte, né? Depois eu fui pro Linux, aí tava tentando resolver só ele. Você tem que conectar do Windows, você tem que ver o Olá Mundo do Windows seu e tem que ver do celular. Agora eu já vou começar a desenvolver aqui no Linux, aí já vou fazer isso aí. Outra coisa, quais são as versões desse MySQL e desse Apache? Certinho, eu não sei.
porque eu instalei só essa versão aqui do Champ já direto. Esse Champ é um cara faz tudo, né? Mas se daqui a 2 anos você for instalar aí você baixa um Champ novo e bagunça tudo. Você tem que ter as versões certinhas, entendeu? Eu vou anotar, porque o Linux eu consegui desenrolar de ontem para hoje. O Champ ele quer te ajudar e já traz umas coisas prontas. Aí você começa, mas ele traz as versões, talvez as últimas versões ele traz para você. Mas de repente o teu aplicativo precisa de uma versão 10 do PHP e uma versão 7 do Apache. Esse aí traz a versão 15 do PHP, sei lá. A versão, o PHP está na versão 8, 7, eu acho. E traz o Apache versão XYZ. E aí pode dar bagunça. Pode ser que o Apache daqui a 2 anos pare de dar um suporte. A versão atual dele pare de suportar uma coisa, você não vai poder mexer com a versão mais nova. Tem que mexer com a versão um pouco antiga para rodar teu aplicativo legado, né? Os aplicativos legados são, a gente chama aqueles que dependem de bibliotecas, frameworks, servidores de versões mais para trás. Aí quando vai chegando novas versões, a equipe de desenvolvimento tem que tomar uma decisão. Peraí, nós vamos atualizar, fazer um refactor, né, que chama. Atualizar para a nova versão aqui, porque tem um negócio de segurança que não dá mais para segurar a versão antiga. Agora a gente tem que ir para a versão nova, tal, tem um negócio de segurança aqui e tal. Senão os nossos usuários vão ficar ameaçados. Aí chega uma hora que é o ultimato, aí tem que atualizar. Pode ser que aconteça. Ou não, a pessoa pode também ficar 10 anos, 15, 20 anos com aquele servidor antigo rodando aí. Mas o importante caiu a máquina, precisa levantar o sistema de novo. Você não vai poder baixar o Champ novo, não. Você tem que usar o Champ antigo, né? Eu vou anotar essas versões aí. E essa versão que está aí, ó, Champ 748-0, ele vai abarcar as versões do Linux, do PHP e do Apache. Que você tem que saber quais são, que você vai pesquisar aí, quais as versões que esse Champ traz. Se você guardar esse Champ aí num pendrive, enquanto você guardar isso aí, se der um problema na máquina, você restaura o Champ dessa máquina, desse pendrive, né? Mas esse Champ é um quebra-galho. A ideia é você ter realmente as versões do PHP, e vai ter um arquivo de configuração para esse PHP que você tem que achar também. E esse MySQL também tem um arquivo de configuração que você vai ter que achar. O Apache vai ter um arquivo de configuração, o MySQL vai ter, e o PHP, que deve estar lá dentro, também tem. Então você tem 3 arquivos de configuração. Então você tem que saber as versões e também fazer um backup dos arquivos de configuração. O Champ tem uns arquivos de configuração padrão de fábrica. Esses arquivos podem possuir, de repente, alguma falha de segurança, ou tá muita coisa aberta aí, porque ele quer que mais que funcione, né? Então ele vai abrir tudo para funcionar e pode ser que isso tenha alguma potencial falha de segurança. Então você vai ter que ir fechando ele aos poucos, né? Conforme você for desenvolvendo, para a infraestrutura suportar ser lançada online, encarar os tubarões da internet. Então esse pacote Champ ele quer facilitar a vida do desenvolvedor. Ele vai jogar lá as últimas versões e vai jogar os arquivos de configuração assim, mais ou menos liberadão geral. Tá? Para desenvolver logo, para não ficar empatando ninguém de desenvolver. Mas na hora de lançar em produção, você tem que se preocupar. Como nós estamos querendo construir uma máquina que consiga ser colocada em produção e seja uma máquina específica para a tua aplicação, então você tem que se preocupar com os arquivos de configuração, porque são eles que vão manter o sistema estável daqui a 5 anos. Por exemplo, você precisa relevantar essa máquina. Então você tem as versões e os arquivos de configuração de todos os serviços, os aplicativos, ferramentas ambientes, né, que compõem o seu ambiente de produção. Então, esse é o seu desafio aí, tá? Eu estou vendo aí só a casca do negócio, mas eu quero que você
me coloca lá no trabalho do Educa as versões. E eu quero um navegador aí mostrando o Olá Mundo. Não estou vendo esse navegador mostrando o Olá Mundo. É só um hash. Só consigo no Windows. O Windows acessa a tua máquina, essa máquina aí? Não, máquina virtual não. Tem que enxergar. Então o firewall dela pode estar barrando, né? Tá, então essa é uma máquina que está rodando ali. Não é no Windows, eu não quero Windows, quero no Linux, tá? Então você pode desinstalar a versão do Windows, desinstala a versão do Windows, deixa só essa do Linux. E pelo Windows abre o navegador e conecta aí, lá, dá o IP dessa máquina aí, deve ter o IP dela. Coloca o IP no seu navegador e acessa o Hello World. Não precisa de PHP Storm não, é só um sinal de menor interrogação, Olá Mundo, você já até fez, que eu vi aí, esse código. E esse código que eu quero ver aparecer. Ele que vai se deitar sobre esse berço de configurações. Então, você ainda tem uns 2, 3 dias para fazer esse negócio aí. Você tem que pegar as versões, pegar os arquivos de configuração e colocar lá no Educa para mim. E eu quero também o print aí da tela, né? Funcionando a partir do Windows, conectando. Aí o aplicativo. O Windows é uma outra máquina. O Linux vai servir o teu cliente Windows, o navegador do Windows. Isso é legal, são 2 IPs conversando. E se você conversar com o celular, vai ser um terceiro IP. Aí a ideia de microserviço, né? A ideia de microserviço começa a fazer sentido, que são computadores distintos se comunicando. É sob essa base que os microserviços trabalham. Outra configuração interessante que eu quero colocar no trabalho também é a pasta, ou melhor, o diretório de localização dos arquivos. O diretório do Java, o diretório do PHP, o diretório do MySQL, o diretório do Postgre, o diretório do Apache e o diretório do... Qual é o servidor de aplicação do grupo de vocês, Thaís? Tá isso aí, Tomcat. Então, o diretório de onde o Tomcat está. Por que eu vou armazenar o diretório? Porque daqui a 5 anos você precisa restaurar a máquina, você sabe exatamente onde elas estavam instaladas, a versão, né, o diretório, os arquivos de configuração, tudo isso você tem armazenado. Você consegue restaurar a máquina se precisar. É exatamente a máquina estável, a máquina que estava funcionando. Se você vai começar uma coisa do zero, beleza, você pega a última versão e começa fazendo tudo com o que há de mais novo. Mas amanhã já começa a ficar velho. Por isso que é importante você armazenar as configurações, porque o novo de hoje é o velho de amanhã. E o teu cliente não quer saber se é novo ou velho, ele quer ver o sistema funcionando. Então você tem que armazenar em arquivos aí, no meu trabalho Educa, vocês vão colocar aqui, professor, aqui está a nossa máquina é Linux. A versão do Linux também eu quero, né? CentOS versão XYZ.4.8, sei lá, .zzw. Que tem um Tomcat versão 1.2.3.4.6.5. E tem o Postgre versão 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Isso é importante para mim, tá? Aí o neutro, além dessas informações, né, os arquivos de configuração também, né, o neutro tem que também dar funcionar aí. Então o neutro você tem que fazer o vídeo para mim, porque a Thaís e a Julieta mostraram aqui o vídeo aqui na apresentação dela, o acesso, né, via o Linux, a máquina 1 acessando a máquina 2, que é a máquina da VM. Beleza, Thaís. Pode deixar que eu vou filmar.
Então é esse desafio aí. Talvez pode ser o firewall, tá? Do seu Linux que está impedindo de conectar. E aí, para você saber o IP do seu Linux, provavelmente é um comando ifconfig, aí, alguma coisa nesse sentido. O comando ifconfig no Linux vai dar o IP. Aí você vai lá no Windows, pega esse IP e coloca no navegador. Vai lá no teu celular, coloca esse navegador. Oi, Newton. Oi. Tô entendendo. Eu ouvi um barulho aí do teu microfone, deve ser alguém falando. Fiquei na tecla aqui. Não, pode deixar que eu vou organizar tudo isso aí, pessoal. É porque eu tinha dado essa travada mesmo. Você instalou um ambiente, mas ainda não armazenou a configuração, né, de cada serviço. É isso que precisa, tá? Precisa você tirar uma fotografia das versões de tudo, porque o sistema vai pedir essas mesmas versões do futuro. As configurações. E as configurações certinhas também. Tá bom, então. Então é isso. Então, Newton, você pode, então, fazer isso e daqui a uns 3 dias você posta aí o seu prazo final. As meninas podem postar agora ou amanhã, fica à vontade. Para a gente poder ver o que tem no sistema, e isso, salvando isso, a gente poder dar um jeito de tirar uma fotografia dessas máquinas virtuais. Prosseguir na disciplina, tá bom? Então tá, pessoal. Então tá bom. Por hoje é só, então. Aí a semana que vem nós nos encontramos novamente aí para continuar. E aí durante a semana mandem as dúvidas, qualquer outra informação a gente vai conversando pelo grupo de preferência. Então tá bom, gente. Até mais então. Tchau, tchau.